E nós chegamos ao terceiro e último bloco do Influenciadores de hoje com Eduardo Sanovitz, presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Muitos consumidores lembram até com certo, digamos, saudosismo de algumas companhias aéreas brasileiras, caso da Varig, que nós já citamos no Influenciadores de hoje, caso da Transbrasil, dentre outras companhias aéreas, tenho certeza. Cruzeiro, tem muita gente, VASP, né? Muita gente lembrando, matando a saudade nesse momento. Hoje a ABA tem algum tipo de estudo que mede o serviço oferecido pelas atuais companhias aéreas brasileiras? Claro, são modelos completamente diferentes, não é? Modelos de negócio completamente diferentes. Vou dar um exemplo. As pessoas falam muito da grandiosidade da Varig. Sim. A Varig, no ano em que ela transportou mais passageiros, ela transportou 8,5 milhões de passageiros. No ano. No ápice dela, né? Foi o ano de 2001, 2002, não tenho certeza. 2001, creio. Uhum. Hoje, nós transportamos pouco mais de 9 milhões de passageiros por mês. Para você ter uma ideia da grandeza. Nossa. Então, hoje, a Avianca, que é a quarta empresa, ela tem 14% do mercado, ela já é maior do que a Varig jamais foi. E as pessoas não têm essa noção de grandeza. Ou seja, quem está em casa com certeza não para comparar esses números. Não tem esses números. Por isso que eu convido todos que tiverem interesse, entrem no Panorama, no Com.br, que é o nosso site de dados, vão poder medir isso. Agora, naquele tempo também, era muito glamouroso o serviço de bordo na Varig. Você tinha feijoada servida com talher de aço, com louça e tal. Só que, vamos lembrar, que o ticket médio para viajar na Varig era, em termos reais, aproximadamente 3 vezes mais do que o ticket médio que é cobrado hoje. O modelo de negócio que mudou, não mudou no sentido de construir uma aviação de menos serviços. Mudou no sentido de construir uma aviação de mais passageiros, viajando para mais lugares. Tá? Por isso que eu me referi a esses números que eu acabo de mencionar. Era uma aviação muito glamourosa? Era linda? Era. Mas era uma aviação para 20 milhões de brasileiros. Hoje nós temos uma aviação de 104 milhões de passageiros ano. Vou te dar um outro dado. Até 2002, no ano que a liberdade tarifária muda, aproximadamente 8% dos passageiros, desses 20 milhões, pouco menos de 2, 1,5 milhão, viajou com bilhete abaixo de R$100. 8%, tá certo? Ano passado, quase 12 milhões de pessoas viajaram de avião pagando menos de R$100. E 65 milhões viajaram pagando menos de R$300. Ou seja, a gente está falando praticamente de tarifa de ônibus. Claro. Desde 2013, entre estados brasileiros, mais gente viaja de avião do que de ônibus. Isso é uma mudança de paradigma histórica. Se você imaginar que por 120 anos as pessoas viajaram de ônibus e não de avião. Sim. Tá certo? Sim. O que significa isso? Significa o seguinte: dá para ter saudade daquela aviação? Sem dúvida. Que era muito mais uma experiência. Que era uma experiência de voo. E hoje é um transporte de massa. Exatamente. Você foi preciso. Mas nunca podemos nos esquecer que era uma experiência de voo muito cara para pouca gente. Ora, essa experiência ainda existe hoje? Existe. Você hoje pode comprar uma passagem muito cara, de executivo, e viajar numa bela cadeira, comendo comida de primeira. Só que o que a vida nos mostra? Que a esmagadora maioria das pessoas quer ir do ponto A para o ponto B, no horário adequado, ao preço mais barato possível, com conforto, rapidez e eficiência. Sim. Por isso que você, ao descolar bagagem, alimentação e serviços do preço do bilhete, você segue tendo um volume enorme de passageiros entrando a bordo sem comprar nenhum desses serviços. Felizes, tá certo? Por quê? Porque consegue encaixar a viagem no seu orçamento. Nós temos que entender o seguinte: a aviação jamais vai ser, jamais não é correto. A aviação, nestas condições de voo, com combustível fóssil, querosene de aviação, não vai ser algo que você vai cobrar R$15 o bilhete. Isso não existe.
Agora, é possível evoluir cada vez mais para uma aviação mais acessível? É o sonho de todo mundo. Você tem um bilhete na Europa vendido a 19 euros de Madrid para Amsterdã. É possível chegar a esse nível no Brasil? Claro que é, desde que as condições de custo e operação sejam iguais e semelhantes, que hoje não são. Como é que começa a construir essa semelhança? Tira ICMS, ajusta custos trabalhistas, ajusta custo de querosene, tá certo? Melhora a infraestrutura de voo, tem toda uma pauta, que no fundo é a pauta da BEAR, que é o que nos move há 6 anos. Ou seja, é fazer com que realmente a aviação se torne efetivamente um transporte de massa, que é o que já acontece nos Estados Unidos, em que é tão natural uma pessoa pegar um ônibus ou um metrô quanto pegar um avião. O mercado americano é 6 vezes o nosso. Aqui a gente transporta 104 milhões por ano, lá eles estão transportando 700 milhões por ano. Pouco menos de 700, 660 e pouco. E esse e outros temas, né, com a presença da ABA, foram discutidos no Fórum Internacional de Aviação, que foi realizado pela primeira vez no Brasil e aqui em Fortaleza? Foram debatidos, acho que há 3 temas fundamentais em debate. Primeiro, que é vital alinhar o ambiente regulatório brasileiro ao ambiente internacional, se nós queremos chegar a uma aviação de massas, tá certo? Por quê? Porque as diferenças na regulação brasileira sempre tornam a nossa aviação mais cara. Segundo, é fundamental defender a política de liberdade tarifária, porque foi ela que trouxe a tarifa à metade do que era há 15 anos atrás. Né? E terceiro, é fundamental que toda a cadeia produtiva da aviação, ou seja, do pão de queijo vendido no aeroporto ao controlador de voo lá em cima na torre, sejam produtivos e eficazes. Isso não é mais uma cadeia puramente estatal, como era 30 anos atrás, com a Infraero, mas hoje já é uma cadeia que tem elementos públicos e privados interagindo o tempo todo, que precisam funcionar como um relógio de forma impecável para que a produtividade nos permita também ser competitivos em termos de custo. Esses foram os grandes temas debatidos. E esse é um fórum que é realizado anualmente e é motivo de alegria ter esse fórum no Brasil pela primeira vez? Eu diria mais, com a tua permissão, eu acho que é motivo de celebração ter esse fórum em Fortaleza. Por quê? Porque o Ceará hoje está celebrando na aviação. Então, ao trazer esse fórum para cá, na realidade, a ICAO, que é a organização internacional, pautada pela ANAC brasileira, pela SAC brasileira, são os 2 órgãos nacionais, sim, reconhecem o desenvolvimento que a aviação vem tendo no Brasil, destacadamente, não é, pelo Ceará, que torna-se um dos hubs mais importantes do país, consagrado com a chegada agora de KLM e Air France. E a gente vai falar mais sobre essa chegada ao longo desse bloco. Agora, essa busca pelo desenvolvimento da aviação, qual o principal entrave para que a gente alcance esse desenvolvimento, principalmente aqui na região Nordeste? Hoje eu te diria que o grande desafio é o desafio da regulação, mais do que a infraestrutura. A infraestrutura é um desafio importante, mas com o programa de concessão dos aeroportos avançando, nós estamos dando conta disso de uma maneira bastante adequada. É positiva essa privatização? Super positivo, super positivo. Nós somos favoráveis, amplamente favoráveis ao programa de concessão, a experiência de voo dos passageiros e a nossa experiência como usuários e clientes dos aeroportos é melhor do que era antigamente. Há um aumento de custos, isso a gente discute o tempo todo, né? Faz parte desse debate. Mas é inegável que você entrar hoje em aeroportos como Brasília, Guarulhos, Recife, Viracopos, Galeão, é outra coisa completamente diferente do que a gente tinha 7, 8 anos atrás. Então, a infraestrutura, eu te diria que é um tema a ser tratado, mas hoje não é mais uma urgência, né? É um tema a continuar tratando. Hoje, o grande desafio é seguir o trabalho de atualização da regulamentação para enfrentar distorções como essa que nós acabamos de mencionar, do querosene ou do ICMS. A privatização, né, a concessão, né, por exemplo, aqui em Fortaleza, acabou atraindo a vinda, né, de companhias aéreas estrangeiras, caso da francesa Air France, da holandesa KLM, que instalaram um hub na capital cearense.
Isso faz com que hoje o Ceará se destaque em relação à média nacional, digamos assim? Sim, com toda certeza. Eu faria um ajuste. Não é a concessão apenas que atrai essas novas empresas. O que atrai as empresas é o crescimento do volume de voos domésticos gerado pela redução do ICMS sobre o querosene de aviação no Ceará, que faz com que o custo de você pousar e decolar no Ceará passe a ser equiparado a vários custos internacionais. Isso se dá no momento da concessão. Portanto, quando você entende que você tem um conjunto de medidas para se tomar de forma ajustada, concede aeroporto, reduz ICMS, aumenta a conexão doméstica, conecta com a aviação internacional, junta isso com investimentos como esse polo tecnológico ligado à saúde, se eu não me engano, está sendo criado aqui com siderurgia, com cabo atlântico, essas coisas, você tem um conjunto de fatores que requalifica a capacidade competitiva da economia cearense. Então aí é que nesse sentido vale a pena entender o hub Air France KLM. Por quê? Porque ele vai gerar competição. Atrás dele tem mais coisa para chegar aí. E essa mais coisa para chegar significaria também a interiorização da aviação, ou seja, o fortalecimento da aviação regional? O Brasil também precisa pensar nisso? É possível. Nós já temos empresas aquecendo a musculatura para enfrentar esse desafio. Eu diria que esse novo avanço ele foi um pouco travado pelo ambiente econômico muito ruim desses últimos 15, 18 meses. Nós tínhamos uma expectativa de voltar a avançar agora em 18, frustrada, acabou sendo frustrada por todos os problemas que tivemos, políticos, econômicos, greve, etc. Mas eu creio que em 19, superadas algumas dessas questões que nós levantamos aqui, é possível avançar sim rumo à aviação regional, rumo ao interior, e eu creio que aí nós vamos ter a obra quase completa. Acho que é um assunto para mais 2 anos. Tá, e se a gente fala do ano que vem, a gente fala de novo momento político do Brasil. É por isso que a ABAR preparou uma carta aos candidatos a presidente da República? É por isso, nós já a entregamos a alguns, não completamos todo o circuito ainda por conta da agenda de candidatos. Mas basicamente os temas são temas que nós tratamos aqui, ligados à nossa necessidade de ampliar o ambiente competitivo. Qual o futuro da aviação? É chegar a 200 milhões de passageiros, eu te diria que em pouco menos de uma década. A gente está se aproximando do fim do programa de hoje, mas antes da gente encerrar, queria fazer uma pergunta ao senhor. Quem influencia Eduardo Sanovitz? Rapaz, algumas pessoas que me influenciem, olha que pergunta interessante. Acho que é a primeira vez que alguém me pergunta isso. Quem faz a minha cabeça? Eu sou um leitor muito voraz, né? Eu leio demais. E eu leio muita filosofia clássica, né? Os gregos, leio muita literatura brasileira contemporânea. Então eu diria o seguinte, eu sou muito influenciado pela literatura. Eu gosto muito da reflexão, eu sou um pensador por excelência. Como além disso tudo eu dou aula na universidade toda segunda-feira, eu sou obrigado a estar lendo e relendo o tempo todo. Uma outra grande fonte de influência para mim hoje são as descobertas e a tradução disso, do ponto de vista literário, no Vale do Silício. Eu acabei de vir de uma semana em São Francisco, fui à Singularity University, fui a Stanford, fui à NASA, fui visitar uma série de empresas, então eu sou muito plugado nisso. Do ponto de vista de pessoas, eu posso te dizer que eu sigo algumas figuras importantes. Foi muito importante para mim, profissionalmente, o ex-ministro Maris Guia, Valfrido Maris Guia, vivi com ele 4 anos como liderança nossa no Ministério. E eu diria que alguns professores que eu tive de história e companheiros que fizeram essas reflexões comigo aí ao longo desses últimos anos. É difícil eu te dizer que eu tenha um ídolo. Eu não acho que eu tenha um ídolo ou 2 ídolos. Eu tive vários influenciadores que eu continuo seguindo.
E a gente agradece pela presença hoje aqui no programa. Muito obrigado. Eduardo Sanovitz, presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, conversou conosco hoje aqui no Influenciadores. A você que nos acompanhou nesta noite, o meu muito obrigado. E claro, a gente te espera nas redes sociais da TVC, no Instagram, no Facebook. Nos acompanhe. Até a próxima semana com mais Influenciadores aqui na TVC.